Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Programação de Computadores. Meu nome é Afonso e o tema de hoje é arquivos. Até agora, todos os nossos problemas, a gente só considerou problemas que a gente pegava dados do teclado, manipulava e imprimia a resposta do nosso problema no monitor, né? Então a gente usava o teclado e o monitor como dispositivo de entrada de dados e saída de dados. Agora, nosso objetivo é o seguinte: a gente quer ler, ler os dados, escrever os dados de resposta em arquivos, ou seja, a gente quer armazenar essa informação em disco. A gente quer armazenar tanto essa informação em disco ou ler do disco também, ok? Então vamos lá. Então, por que usar arquivos, né? Qual a motivação? Em que situação é desejado usar? A vantagem é que não é necessário você digitar via teclado. Vamos supor que você tem 1 milhão de dados de informação, dados numéricos, você não quer digitar 1 milhão de dados. Então você pega do arquivo que a pessoa fez um experimento, uma simulação, vai ler essa informação, manipular e dar a resposta desejada do problema para o usuário, tá? Os resultados do programa podem ser impressos ou enviados para outras pessoas com maior facilidade. Então, como eu falei, você pode então receber um arquivo, manipular ele, fazer as operações que você tem que fazer para resolver um problema, achar a resposta que pode ser, a resposta pode ser tão grande quanto o arquivo de entrada. Você pode salvar no arquivo e mandar por e-mail a resposta do seu problema para outra pessoa analisar. Um exemplo também clássico disso é, por exemplo, você salvar o estado do programa, né? Como por exemplo num videogame, onde você está jogando, aí você para o jogo vai salvar aonde você parou, qual a quantidade de vida que o personagem tem, qual fase que você está, etc. Para você poder recarregar o mesmo estado do sistema em qualquer outro momento, certo? Então nós temos 4 operações básicas com arquivo. Temos a abertura do arquivo, o fechamento dele, a leitura e a escrita no arquivo, tá? Então a abertura do arquivo, o que ela vai fazer? Quando você abre um arquivo, ele vai vincular um arquivo físico a uma variável do programa, né? Ou seja, ele vai atribuir o arquivo a uma variável. Da mesma forma que eu fazia uma atribuição de um número a uma variável, agora a gente vai atribuir um arquivo a uma variável. E com essa variável a gente vai poder manipular a informação do arquivo, como por exemplo ler e escrever nele. Temos depois que a gente abre, a gente sempre tem que fechar o arquivo, né? Quando você fecha o arquivo, você vai encerrar todas as conexões da variável com o arquivo físico, ou seja, você vai encerrar toda a escrita e leitura desse arquivo. E temos também, como eu falei, a leitura do arquivo e a escrita nele também, caso você queira atualizar esse arquivo. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é o de abertura de arquivos, que é o comando open. O comando open, nesse caso, tem dois parâmetros de entrada, onde você passa o nome do arquivo, que é uma string, e o modo que você vai querer que abrir esse arquivo. E esse modo também é outra string. Então, por exemplo, é uma string opcional, né? Se você não colocar nada, ele vai assumir que você está no modo de leitura do arquivo. Mas se você quiser enfatizar que você está no modo de leitura do arquivo, você coloca a letrinha R. A letrinha W é um modo de escrita. A letra B é um modo binário, né? Se você estiver usando, em vez de tabela ASCII, você estiver trabalhando com modo binário, né? Com 0 e 1s. O modo append, que você vai sempre inserir, é uma opção de escrita que você vai sempre inserir informação no final do arquivo. E a string mais, que junto com R indica que você está no modo de leitura e escrita. Então, você digitar R+, para o Python é como se estivesse no modo de leitura e escrita do arquivo, tá? Então, vamos ver aqui então algum exemplo desse teste, desses comandos, né? Lembrando então, como eu falei, o open vai permitir você vincular o arquivo físico a uma variável, só que essa variável é do tipo file, tá? File em inglês é arquivo, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei aqui, ó, eu abri um arquivo chamado teste.
no modo de escrita, W, e vai ser armazenado nessa variável arc. Então, por exemplo, agora eu quero escrever, então eu vou dar um arc.write e a string que eu quero escrever. Detalhe, o arquivo sempre vai trabalhar com string, tá bom? E depois eu fechei o arquivo, então eu abri o arquivo, escrevi só um oi nele e fechei ele. Então, nesse momento, a conexão do arquivo físico com a variável arc é encerrada, tá? Nessa linha eu abri o arquivo, então dei um open test, não coloquei nenhum modo, então ele vai entender por default que é leitura, e vinculei a variável arc. Aí vim com o comando read e armazenei na variável x. E depois imprimi na tela o que foi armazenado na variável x depois que eu fiz uma leitura do arquivo. Ele mostrou na tela só a string oi. Então a gente já viu então dois comandos, o open que eu falei, e vimos alguns comandos novos, né? Um de escrita, o de leitura e o de fechamento dele, tá bom? Então vamos ver esses comandos com mais detalhe, o read, write e close. Então o read, você passa um parâmetro para ele que é um número, né? Que na verdade é o número de bytes que você quer ler do arquivo. Se você deixar vazio, ele vai ler todo o arquivo, certo? A mesma coisa com write, você passa uma string para ele e vai escrever essa string no arquivo. E temos o comando close, que vai terminar, vai encerrar as operações de leitura e de escrita nesse arquivo. Só uma observação no modo write, né? Só vale a pena, quer dizer, não é que vale a pena, você só pode usar o write em arquivos que não foram abertos no modo de leitura, tá? Se o arquivo foi aberto no modo de leitura, o modo R, ele está bloqueado para escrita, certo? Outra coisa também que é interessante, quando você está escrevendo um arquivo, ele não escreve imediatamente aquela string no arquivo, certo? Ele usa o que a gente chama de buffer, né? Que é uma memória do computador. Essa memória é como se fosse uma caixa d'água, então você vai escrevendo uma string, essa caixa d'água vai lotando, quando ela lota, ela descarrega no arquivo, certo? Ou seja, isso não é feito em tempo real, a escrita não é feita em tempo real no arquivo. Para você obrigar ao Python a escrever na hora essa informação no arquivo, você pode usar o método flush ou o comando close. Quando você chama o close, ele encerra o arquivo e ele descarrega todo o buffer, né? Todas as strings que estão armazenadas nesse buffer, nessa memória, descarregam no arquivo, tá bom? Então vamos a um outro exemplo. A gente viu lá, cansou de ver exemplo parecido, aqui tem uma função que ela escreve números pares, onde você passa a quantidade. Então você começa com um num, a variável num sendo 0, for in range da quantidade de números que você passou na função, ele vai imprimir na tela cada um dos números, né? Começando sempre do 0 e indo de 2 em 2, somando um de 2 em 2. Então, se eu dar escreve pares, ele vai escrever do 0 até o 10. Ele vai escrever 10 números pares, tá? Do 0 até esse número, até esse décimo. Isso tudo na tela, certo? Porque o print ele vai escrever na tela. Agora vamos ver no arquivo, né? Como a gente faria o mesmo problema no arquivo. Então aqui tá, eu vou criar uma função para fazer essa escrita, tá? Você não precisa definir uma função para escrever no arquivo. Mas nesse caso eu quis definir uma função que ela vai ser especializada em escrever no arquivo. Então aqui escreve pares, a gente passa a quantidade, um nome do arquivo, né, que é uma string. Aqui é a mesma coisa, que começou num 0. Aqui eu chamei um comando para abrir o arquivo no modo de escrita. E esse arquivo físico está vinculado à variável arc. Vamos fazer uma interação do for na quantidade de números que eu quero escrever. Vou converter um num para string, porque lembrando mais uma vez, arquivo, tudo que você passa para ele tem que ser string, tá bom? Então vamos escrever no arquivo com o comando write, tá? E outra coisa também, o arquivo, ele não é tão esperto assim para determinar quebra de linha. Você tem que passar para ele o caractere especial que determina a quebra de uma linha. Então o que eu vou fazer então? Eu vou escrever um número numa linha,
depois vou colocar uma quebra de linha, incrementar, escrevo o próximo número, quebra a linha, assim por diante, até atingir a quantidade de números que eu quero escrever. E depois eu fecho o arquivo, certo? Então tá aí, ó. Então aqui a abertura e o fechamento do arquivo. Aqui, como eu falei, está a escrita do arquivo, sempre escrevendo um número, convertendo ele para string e também tomando conta das quebras de linha. E aqui está o nome do arquivo que eu vou salvar, né, que eu vou entrar na minha função, e ele vai ser salvo no mesmo diretório onde foi criado esse programa em Python, tá? Então, nesse caso, quando eu chamo essa função aqui, está uma chamada da função, eu quero escrever os 10 números pares, os 10 primeiros números pares, nesse arquivo chamado numpares.txt, certo? Para esses exemplos aqui de arquivos, eu não vou usar o Colab, né? Porque eu vou trabalhar em escrita em disco, né? Então eu vou usar o Dini. Então tá aqui aquele programa, né, que eu mostrei para vocês. Aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo o diretório onde está esse programa que eu chamei de pares.py. Tá aqui, ó, pares.py. Notem que não tem nenhum arquivo chamado numpares.txt aqui dentro. Ó. Os únicos txt que eu tenho aqui são esses 3 primeiros aqui. Vou apagar esse cara aqui. Só tem esses 2 txt, var.txt e media.txt. Numpares.txt não tem. Detalhe, né? Eu estou usando a extensão txt porque é a extensão mais comum de texto que a gente tem, tá? Tanto para Windows como para Linux. E vamos rodar então esse programa. Rodei esse programa. Apareceu o terminalzinho aqui. Vou fechar. E notem que foi criado o arquivo numpares.txt. Vamos ver o conteúdo dele. Deixa eu abrir ele aqui. Tá aqui os 10 primeiros números pares a partir do 0. Tá, ok? Salvos nesse arquivo. Sempre que você abre um arquivo e escreve, se você não estiver no modo append, ele vai apagar o conteúdo do arquivo e vai sobrescrever nele, tá? Então, muito cuidado com o write. Tá? Então, de novo, se você chamar um write num arquivo que já existe, ele vai apagar o conteúdo dele e vai sobrescrever com a nova informação. Beleza? Vamos lá então, seguindo. Aqui, como eu falei, né, os arquivos é sempre texto, então a gente vai sempre usar strings para arquivos. Então, tanto quando a gente estiver trabalhando para número, temos que usar o comando str para converter o número para string e depois chamamos o comando write, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tô no idle, né? Então, chamei o write, então ele escreveu num arquivo. Depois, em seguida, eu vim aqui converti essa lista aqui de números inteiros para string e já chamei o comando write. E depois eu vim cá e chamei o comando readline, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai ler, como já fala, ele lê uma linha do arquivo. Só que note o seguinte, como eu não fiz quebra de linha aqui, eu não coloquei o /n, repare que ele emendou esse número com essa lista e virou essa moçoroca aqui, tá? Então, muita atenção quando você está trabalhando com arquivo, precisa tomar esse cuidado, você perde a informação do tipo do dado, porque como emendou esse número com esse vetor, eu já não sei se isso aqui é um float, se isso aqui é um inteiro, etc, tá bom? Então, muito cuidado, se você não tomar cuidado, você pode perder a informação sobre o tipo original do dado, tá? Então, como eu falei, a gente pode ler e escrever em linhas, né, uma linha do arquivo. Então, tem o comando readline, que se você passa n, que ele vai, se n não for especificado, ele vai ler exatamente uma linha do arquivo, tá? E quando você passa a quantidade de bytes, ele vai ler naquela linha aquela quantidade de bytes, ou seja, a quantidade de caracteres que você passou dessa linha. Então, por exemplo, se eu passar readline 10, ele vai, para cada linha, ele vai ler só 10 caracteres dessa linha, tá bom? O mais usual é você não colocar nada e ele lê toda a linha de uma vez, tá? Readlines, né, é a mesma coisa, só que ele vai fazer o quê? Ele vai criar um vetor de strings
onde cada componente desse vetor é uma linha do arquivo, tá? E a mesma coisa, se você passa n o n é a quantidade de bytes, você especifica o n, ele vai ler aquela quantidade de bytes por linha, tá? Então, mais usual para a gente usar é não colocar nada e deixar ele ler todas as linhas do arquivo e transformar e criar um vetor onde cada componente desse vetor é uma linha desse arquivo, ou seja, uma string. Temos o writeLines, você passa uma lista, ele vai escrever essa lista ou qualquer outra sequência de strings uma a uma no arquivo, tá? Isso só é válido, obviamente, para arquivos abertos no modo de leitura, no modo R, tá? E muita atenção, tá? Esses caracteres, os caracteres terminadores, ou seja, quebra de linha, por exemplo, não são acrescentados, tá? Se você não for em cada componente do vetor dessa lista aqui e adicionar, por exemplo, /n, vai ficar tudo na mesma linha, tá? Então tem essas chatices que você mesmo tem que resolver. Outro exemplo, então, tem um cálculo da média dos números idos de um teclado. A gente cansou de fazer problemas parecidos. Então aqui a gente criou uma função que você passa a quantidade de números que você quer calcular a média. Uma variável soma, onde a gente vai acumular essa soma inicializada com 0. Vou fazer um for num range da quantidade de números que o usuário vai entrar pelo teclado. Então tá aqui, ó. Então a gente pede para o usuário entrar com um número, convertemos para float, armazenamos em num. Vamos acumulando esses números que o usuário entrou no soma, e depois que eu acumulei todos os números, a gente faz a média aqui, divide a soma pela quantidade de números. E aqui está a chamada da função, né? Print a média de 5 números que o usuário vai entrar pelo teclado. Como fazer isso por arquivo, né? Então aqui a gente tem, então, ó, criar uma função, reescrever aquela função média agora para arquivo, né? A gente vai passar um arquivo onde cada número vai estar numa linha desse arquivo. Então a gente passa a quantidade de números, o nome do arquivo. Soma começa com 0, a gente vai abrir o arquivo, né? Ou seja, o usuário passou a string do nome do arquivo, a gente vai abrir então, associar esse arquivo físico com a variável arc. Vamos fazer um for na quantidade de números que tem nesse arquivo, porque o usuário também informou. Vamos fazer, como cada número está numa linha, eu vou usar o comando readline desse método da classe arquivo, né, da classe file. A gente converte esse número, que é uma string, para float, atribui a num. Vamos acumulando essa soma. Depois que eu acumulei todas, a gente lembrar de fechar o arquivo e depois a gente retorna a média, tá? Só um comentário: o arquivo que vai ser procurado para a gente fazer a leitura tem que estar no mesmo diretório desse programa, tá bom? Outra coisa também que é chata é que nesse problema a gente tem que conhecer a quantidade de números que tem no arquivo, tá? É uma informação que nem sempre a gente vai ter, né? Então, nesse caso, eu sei que meu arquivo tem 10 números. Então, vamos lá executar no Dyn, tá? Que esse chamei de quantidade 1, tá? Então, tá aqui, ó, a gente tá a quantidade, tem que formar, e aqui tá a chamada dessa função que eu acabei de explicar, né? A gente vai vamos imprimir a média de 10 números, aonde a informação consta nesse arquivo média.txt. Tá aqui. Repara, né, que o arquivo, o programa meu tá aqui, e no mesmo diretório tá o arquivo que eu vou informar os números. Tá aí os números, ó. Então os 10 números estão aí, são esses aqui, ó. Linha por linha, certo? Então vou fechar. Vamos executar o programa então. E a média desses números é 46,8, certo? Como eu falei, né, a parte indesejada aqui é que a gente sabe a quantidade de números que tem no arquivo. E quando a gente não souber, como a gente faz? Então vamos resolver o mesmo problema então, sem informar para o programa a quantidade de linhas. Então tá aqui, ó, vamos refazer a função média, passamos o nome do arquivo. Vou inicializar a variável soma para acumular a soma. Vou abrir o arquivo. E a jogadinha que eu vou usar agora, ó, minha artimanha vai ser usar o comando readlines.
O readlines, o que ele faz? Ele cria um vetor onde cada componente do vetor é uma string da linha do arquivo, tá? Então, no fundo, ó, isso aqui linhas é uma lista que contém cada número do arquivo, de cada linha do arquivo, só que em string, né? Lembrar disso. Então, temos que fazer uma conversão de string para número. Então, beleza. Então, criei esse vetor. Agora, eu vou percorrer, fazer uma recursão, como a gente também já viu bastante, nos elementos desse vetor, dessa lista, né? Então, for num em linhas, o que eu faço? Soma, vou acumular soma, pegando cada elemento desse vetor, convertendo para float e acumulando em soma. Acabou, percorri todas as linhas do meu arquivo, fechamos o arquivo e aqui eu vou retornar essa quantidade dividido pela quantidade de elementos que tem no vetor. Eu sei que a quantidade de linhas é a quantidade de números que eu tenho no arquivo, tá? Então, por isso que eu usei o comando len. E a gente vai imprimir a média. Aí que tá, aí vamos entrar aqui, chamar a função, passa o arquivo de entrada, esse é aquele mesmo arquivo, e vamos imprimir na tela esse valor. Então, de novo, a jogadinha aqui, a artimanha, foi usar o comando readlines para a gente ler todos os valores do arquivo. Vamos testar? Então, a função chama quantidade 2, está aqui. Vamos executar ela, vamos torcer para dar 46.8. E deu 46.8. Beleza. Outra forma também de a gente refazer esse programa é usar o for diretamente no arquivo, tá? Você pode fazer isso. Então aqui, ó. De novo, criei a função média, passamos o nome do arquivo. Agora eu vou passar também a quantidade de linhas que eu tenho no arquivo. E eu vou criar um contador para contar a quantidade de linhas ou números que tem nesse arquivo, com N. Então, eu inicializei os dois como 0. Abri o arquivo e agora está minha recursão. For num in arc. Estou percorrendo agora os valores diretamente na variável arc que representa o arquivo. Então, aqui a gente vai acumular a soma, já convertendo cada elemento do arquivo para float. E vou também incrementar o meu contador para saber quantos elementos ou quantas linhas tem esse arquivo. Uma vez que eu terminei esse loop, a gente fecha o arquivo e divide, né? Retorna a média, que é dividir a soma pela quantidade de elementos, tá? Então vamos testar, é o programa quantidade 3. Executando, tá aí 46.8 novamente. Próximo, para quem não gosta do for, podemos fazer com while também, tá? Então, vamos ver como é que a gente poderia fazer com while. Então, de novo, mais uma vez, criar uma função média, a gente passa o nome do arquivo. Mais uma vez, vou usar um contador de elementos ou de linhas. Uma variável para acumular a soma. A gente vai abrir o arquivo com o nome dele. E eu já vou direto dar um readline aqui na primeira linha, tá? E vou armazenar na variável num. Olha minha condição, né, que eu vou usar um while. Enquanto num for diferente da string vazia, ou seja, enquanto for um número, eu vou fazendo a operação que está aqui dentro dessa recursão, tá? Então, enquanto essa condição for verdade, ou seja, quando o num for diferente da string vazia, eu faço essas contas. Que contas são essas? Converter a string para float, acumular a soma, incrementar o contador e ler a próxima linha, tá? E atualizar o num, né? Ou seja, atualizar o num é ler a próxima linha. Detalhe, eu estou usando readline, né? Não confunda com readlines, tá? Estou lendo linha por linha. Uma vez que eu cheguei no final do arquivo, ou seja, não tem mais string para ler, ou seja, bati na string vazia, essa condição passa a ser falsa, saímos do loop, fechamos o arquivo e calculamos a média. Vamos então executar essa mais uma vez com while e deu também 46.8, certo? Vamos fechar e voltar para cá. Outro exemplo também de a gente fazer cópia de arquivo. Então, eu criei uma função que a gente passa o nome do arquivo velho, passamos o nome do arquivo novo, abri o arquivo velho no modo de leitura e armazenei
na variável F1, abrir o arquivo novo em modo de escrita com W, atribuir esse arquivo que eu vou escrever na variável F2 e fiz um for no arquivo, né? For texto em F1, ou seja, enquanto tiver texto no arquivo F1, eu vou escrevendo com o comando write essa string no arquivo 2. Acabou o texto do arquivo 1, ou seja, não tem mais nada para escrever no arquivo 2, a gente fecha os dois arquivos. E aqui está chamado, ó. Chamei arquivo velho.txt e vou criar um novo .txt. Vamos voltar para cá. Está aqui esse programa que eu falei, né? E repara, ó, aqui eu só tenho o arquivo velho.txt, né? Que tem um bando de string com essa mensagem. Sou o arquivo velho copiado para um arquivo novo, exclamação. Só tem isso nesse arquivo, tá bom? Vamos executar, repara, não tem um novo .txt. Executamos o programa, executou já. Foi criado aqui um arquivo novo.txt que tem o mesmo conteúdo do arquivo velho, certo? Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer também para incrementar esse programa, né? A gente tem que escrever em modo ASCII, a gente pode escrever em modo binário, tá? Então, a única mudança que eu vou fazer é o seguinte, ó. Na escrita eu vou colocar um WB, lembrando que B para identificar que a escrita vai ser em modo binário, né? Que é a linguagem do computador. Então, quando tiver texto em F1, eu vou dar um fwrite agora usando um método da string que é um encode, né? Codificar o ASCII para binário, tá? Uma vez que eu fiz isso, depois acabou, não tem mais texto, a gente fecha o arquivo e aqui eu mudei a extensão, chamei de novo .bin, tá? Então vamos executar esse arquivo em modo binário, WB, tá? Executando, criei aqui um novo .bin, aí eu usei essa extensão bin para identificar que ele está em modo binário, tá? Está em linguagem de máquina. Ok? Só uma observação, né? Assim como o Linux, né? Quem usa Linux, para o Linux tudo é arquivo, né? Tanto o teclado como o monitor é arquivo. São arquivos que a gente chama arquivos padrões, ou seja, arquivos default. Arquivo de entrada padrão, um arquivo de entrada padrão no sistema operacional Linux é o teclado. Um arquivo de saída padrão no Linux é o monitor. Então, o Python, assim como o C, ele usa esses arquivos padrões, esses arquivos default, né? Que é no comando de sistema, sysstdout. O sysstdout, ele faz assim, como eu falei, standard output, né? A saída padrão, quando você chama o comando print, o resultado é mandado para a tela, para um arquivo que é a tela do computador, tá? A mesma coisa o input. O input ele está no arquivo chamado sysstdin, standard input, ou seja, entrada padrão. A entrada padrão é quem? O teclado, tá? E a mesma coisa para o erro, né? A gente tem um arquivo que cuida do erro também, para as mensagens de erro quando a gente executa um programa que tem algum erro, né? Outra coisa também que eu vou ensinar para vocês é o seguinte, é o módulo OS, né? OS de Operation System, né? Sistema operacional. Esse módulo no Python, ele permite a gente fazer a comunicação com o sistema operacional do computador, independente do qual sistema que a gente está usando, qual plataforma, se é o Windows ou Linux ou macOS, por exemplo, tá? Isso é muito interessante, ó, o OSPath, para quando você quer salvar, por exemplo, o arquivo em outra pasta, por exemplo, ou renomear um arquivo, tá? Isso é muito legal porque, de novo, a gente não precisa preocupar com os comandos específicos de cada sistema operacional, tá? Porque esse módulo vai fazer essa interface do Python para o sistema que vocês estiverem usando. Então, vou dar uns exemplos aqui, ó. Então, eu importei um módulo OS, eu importei um módulo OSPath, e aqui eu vim aqui, ó, OSPath Join, OSCEP. O que é esse CEP? De separação.
Porque de acordo com o sistema operacional, a gente pode ter uma barra dessa forma ou duas barras invertidas, né? Depende do sistema operacional. Quando você chama um SCEP, o Python mesmo vai encarregar de ver qual o sistema operacional que o usuário está usando para poder definir qual barra ele vai usar. Olha que legal. Então, como eu estou usando o macOS, que é a mesma coisa do Linux, a barra do sistema operacional é a barra normal. Então, eu vim aqui e juntei um diretório raiz com uma outra pasta que é meu nome. Então, eu criei aqui, ó, barra home barra Afonso. Outra coisa também, outro comando é o OSPF split, que você passa uma lista de subdiretórios, né? Então tem a pasta USR, onde a bin está dentro dessa USR, onde essa pasta Python está dentro da bin. Então o split ele permite quebrar cada uma dessas pastas, né? Em strings, tá? E armazenados numa tupla. Isso é muito bom, por exemplo, se for mudar de um diretório para o outro, tá? Outro, OS-get-cwd, ele vai retornar o diretório que você está. Então, por exemplo, ó, eu vim aqui para o terminal do macOS, no comando do macOS, para eu saber qual pasta eu estou, tem que dar um pwd, e vai mostrar qual diretório que eu estou. Nesse módulo OS, esse comando getcwd, ele mostra para mim, ele faz a mesma coisa desse comando pwd do macOS e do Linux, tá? E me retorna o diretório onde eu estou. OS-chdir, né? CH de change, então ele vai mudar o diretório, você muda de pasta. Então, olha só, eu vim aqui, chamei chdir para esse caminho. Aí eu vim aqui e mostrei qual diretório que eu tô. Olha, eu fui para onde eu mudei com o comando chdir. E temos também o comando OS-listdir. Ele vai listar todos os diretórios, todos os arquivos e diretórios todos os arquivos e subdiretórios dentro da pasta que você tá. Que é a mesma coisa que eu vim aqui, ó, e dar um ls. O ls para mim ele lista todos os arquivos no meu sistema operacional do meu computador. O listdir faz esse trabalho, independente de qual sistema que eu estou usando, tá bom? Temos também um mkdir, que ele cria uma pasta nova. Então você passa para ele, chama esse comando e passa um string, ele vai criar uma pasta. Ou você pode criar uma lista de subdiretórios já. Ó. Eu dar um smkdir, vai criar então já por atacado o diretório work, dentro dele o diretório files e dentro do files o docs. Aí, por exemplo, eu vim aqui que ele deu um listdir, ó. Apareceu o diretório work que não tinha antes. Agora eu vim aqui, mudei diretório, fui para o work e mandei listar os arquivos dentro desse work. Só tem o files, e de fato, né, porque eu acabei de criar quando eu chamei esse comando makeDirs. Tá? Se você dá um chdir ponto, ele volta um nível, né? Então aqui, ó, estava num nível, tô no nível, dou dois pontos, né? Eu subo um nível, que é a mesma coisa de eu vir aqui e fazer um cd 2 pontos, tá? E agora eu dou um pwd, ó, mudei para o ppt. Se eu quiser mudar de novo, eu dou um cd aqui para arquivos e voltei de novo para a pasta que eu tava, tá? Esse aqui eu estou no sistema operacional, tá? Do meu computador. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui, ó, quando eu dou um 2 pontos, eu subi o diretório, eu mudei de diretório, né? Subi um diretório, subi para o meu diretório pai, tá? Aí eu dou um listdir, que é a mesma coisa do ls para o macOS e para o Linux. Listei todos os arquivos que eu tenho nessa pasta. Removi, ó, dou um srmdir, né? rm de remove. E removi a pasta temp, tá? Ou você pode remover os diretórios por atacado. Ó, deu um remove dirs, então eu vou remover o work, o files e o docs. E vou listar. Ó. Repara, quando eu listei, não tem mais o work que tinha antes, que eu apaguei, e nem mais o temp também, que eu apaguei. Tá? Detalhe, né? E é a mesma coisa, vocês podem fazer uma analogia dos comandos do sistema operacional. Esses comandos de remoção de diretório só funcionam se a pasta estiver vazia, tá? Se estiver cheia,
eles não funcionam. Temos também o comando remove, que ele remove um arquivo, e tem um rename, que ele renomeia um arquivo. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, eu dei um listdigit, um arquivo chamado .profile. Aí eu vim aqui e removi o arquivo .python history. E vou renomear o .profile para .profile.back, né, de backup, né, por exemplo. E apareceu aqui, ó, o Python history foi apagado, não está mais aqui embaixo. E o profile virou profile.back, tá? Então tá aí alguns comandos que podem ser úteis para vocês mudarem diretório para quando for salvar um arquivo, por exemplo, e também manipular o sistema operacional de acordo com as suas necessidades, tá? Para finalizar a aula, também vou ensinar para vocês um outro comando também muito interessante, é você passar argumentos em linhas de comando, né? Porque, de novo, antes a gente viu a gente passar informação para o programa através do comando input, né? Tipo, entre com o número, o usuário entrava com o número, aí eu fazia um for lá, né? O input pedia mais o número, você ia entrando com o número pelo teclado, um de cada vez a conta gotas, né? Isso foi até ontem. Hoje, o que a gente aprendeu na aula de hoje é passar por um arquivo, né? Dar um arquivo com uma porrada de número e a gente conseguir ler esses números, tá? Do arquivo, sem o cara ficar lá digitando a conta gota número por número. Uma outra maneira de a gente entrar com dados é através de uma linha de comando, tá? Como é feito isso? Ó? Eu vou usar o comando, importar o módulo sys de sistema, tá? Esse programa que eu vou fazer, ele vai calcular a soma dos números, tá? O detalhe, repara, ó, não tem nem chamada de arquivo aqui dentro, né? E nem input para a gente pegar do teclado. Ó. Então, de onde a gente vai pegar esses valores? Olha só. Então, beleza. Então, tá o S0, né, que eu vou acumular a soma. Aqui eu vou imprimir uma mensagem, sys.argv0. Esse argv aqui é uma variável que o Python tem que ele armazena a linha de comando que você for passar para ele num vetor, tá? Então, só que o primeiro elemento desse vetor é o próprio nome do seu programa. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar o nome do meu programa que eu salvei aqui, que no caso chama, vamos ver como é que eu chamei, linha de comando.py, tá? Esse é o argv0, ou seja, é o nome do programa. Vai imprimir na tela o nome dele, calcula a soma. E depois, os próximos valores que eu passo na minha linha de comando através do terminal, vão estar os números. Então, vou fazer um for x em sysargv1, né? Que é o primeiro número após a linha de comando até o final. Eu vou converter todo mundo para float, acumular em S e mostrar a soma, imprimir a soma, tá? Então, olha só que legal. Como é que funciona isso? Então, olha só, estou nessa pasta aqui, ó. Deixa eu dar um clear. Eu estou nessa pasta, deixa eu ver onde eu estou. Eu estou na minha pasta, na pasta arquivos. Na pasta arquivos tem esse programa chama linha de comando que está aqui, ó. Então vamos executar ele, ó. Python, chama o interpretador, né? Porque agora eu tenho que executar como eu estivesse executando através de uma linha de comando via terminal o meu programa em Python, né? Então lembrando que você chama o Python 3 o nome do programa, né? Então Python 3 linha de comando, certo? Deixa eu esticar um pouquinho mais para cá. Tá aqui. E agora, ó, então, ó, entrei com o interpretador. Não, então, isso aqui até agora não é nenhuma novidade para a gente, né? Então, lembrando, quando você tinha um programa e não executava nem no Genie, nem no Colab, então, se você for executar numa forma raiz, né? Você chama o interpretador Python 3 e o nome do programa seu que você fez .py. Então, tudo aqui não tem nenhuma novidade para a gente. A novidade já vem agora, ó. Em vez de eu criar um input ou um arquivo para passar os números, ó, eu vou passar eles tudo aqui, ó, na mesma linha de comando. Então, e esse programa então vai fazer o seguinte, então, ele vai pegar esses números que estão aqui e somar eles. Então, como eu falei,
Quando você faz uma chamada por linha de comando, o Python tem uma variável do sistema que é o sysargv, é uma lista de strings, onde o argv0 é o nome do programa, que é esse cara aqui. Aí os demais, você pode colocar a informação que você quer manipular. Então começa a partir do 1 até o final. O que eu vou fazer então? Eu vou converter todo mundo para float e somar esses caras. Vamos executar? Tá aí, ó. Então ele mostrou então ó, o sysargv0, o nome do programa, linha de comando.py, calcula a soma, 2 pontos. E está aqui a soma desses números que eu passei na própria linha de comando. Olha que legal, então você pode fazer um programa que você passa as configurações que o seu programa vai executar através de uma chamada no terminal, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula, pessoal.